Vamos lá, a gente se encontra no Daf Tzadik Amud Aleph, nas linhas pequenas, a segunda de baixo para cima. A Meimar Shara Zilcha Bemechosa. A Meimar permitiu às pessoas varrerem o chão dentro de casa, na cidade de Mechosa. Amar, ele pensou o seguinte: Tama Mayamur Abanan, qual o motivo? Porque realmente foi proibido na nossa Mishnah Mechabed. Uma das proibições que aparecem na Mishnah é a Mechabed, que é varrer a casa. A Meimar pensou o seguinte: olha, por que Rabanan proibiram varrer a casa? Dilmata ileshvu egumot, porque as casas eram, na Mishnah pelo menos, as casas em Eretz Israel, elas eram de terra. E se uma casa que é toda feita de terra, às vezes ela tem um buraquinho, e se a pessoa começar a varrer e tampar esse buraco com a terra que ela vai puxando dos lados, vai fazer uma terraplanagem dentro de casa, isso daqui tem um problema de boné. Alguém que ele constrói o chão da casa, que ele alisa o chão da casa, tem problema de boné. Também ele pensou o seguinte: olha, por que Rabanan proibiram Mechabed? Por que é proibido varrer a casa? Porque talvez a pessoa vai acabar tampando buracos. Gumot. Aqui em Mechosa, as casas são feitas com chão de pedra. Não sei se eles tinham balato igual a nossa, mas o chão era de pedra, não era de terra. Aqui não existe essa suspeita. Então falou, Meimar, aqui na cidade de Mechosa não tem problema. Certo? Daqui vai sair o Eter, sai a permissão para varrer a casa nos nossos dias. Sim, porque na Mishnah primeiro está escrito que mechabed, alguém que limpa, que varre a casa, é uma proibição de Rabanan. Mas agora que a gente entende o motivo da proibição, que talvez a pessoa vai tampar buracos, consequentemente, quando o chão é feito de terra, quando o chão é feito de pedra ou feita de assoalho ou madeira, já não tem esse problema. Rabatos feash que Ravina de Kamitzar Mihavla. Certa vez Rava encontrou Ravina que estava sofrendo com o calor, estava subindo poeira do chão da terra, certo? A casa dele era feita de terra, não pedra, e ele estava sofrendo com o calor que tinha na casa. Gabrielei Marxisha, Breider Ravash, que Ravashi, e tem quem diga que Marxisha, filho de Rava, encontrou Ravashi, de Kamitsar Mihava, que estava sofrendo da mesma coisa. Amarlei, Lossa Var, Lamar, Lead Tanya, Rotel Arbetze Beito Beshabat, Mivia Reva Melamaim, ורוחץ פניו בזווית זו, ידיו בזווית זו, רגליו בזווית זו, ונמצא בית מתרבץ מאליו. Agora, por que ele estava sofrendo? Porque para baixar a poeira, para não subir terra, eles jogavam água na casa. Agora, por que ele não fez isso no Shabat? Porque uma das previsões que apareceu na Mishnah é a merabetz, alguém que joga água na terra para alisar a terra e para fazer com que ela pare de subir poeira, subir terra. Então, por que eles não fizeram isso? Porque é proibido. Agora perguntou, Rabba Tossa para Ravina, ou Martisha Breiderava para Ravashi, perguntou o seguinte, olha, está escrito na Braita que alguém que ele quer fazer isso em casa, ler a Betzeit Beitobe Shabbat, que ele quer jogar água no chão da casa no Shabbat, sem transgredir a proibição que aparece na Mishnah, ele faz o seguinte, ele faz isso de forma indireta, ou seja, ele pega uma bacia de água, que é permitido pegar uma bacia de água para limpar o rosto, limpar as mãos e limpar os pés, e ele faz o seguinte, ele vai em um canto da casa e limpa o rosto. Quando ele limpa o rosto, um pouquinho da água cai no chão, mas não é de forma proposital, não é com a intenção de ler a essa terra. Ele está limpando o rosto. Depois ele vai para o outro canto, limpa as mãos. Para o terceiro canto, limpa os pés. Ou seja, ele faz isso de forma indireta. E aí, no fim, quando ele vai ver, vai olhar em volta, vai perceber que ele passou por todos os cantos da casa, a casa vai estar mirubetzet, vai ter jogado água em tudo. Então perguntou para ele, por que você não faz isso? Falou, porque está aí sofrendo com calor, tem um jeito permitido de fazer isso. Amarlei lavadati. Falou para ele, lavadati. Lavadati tem duas explicações, ou não sabia, lavadati eu não sabia, ou lavadati significa eu não concordo, eu discordo dessa permissão. Bom, Tana, fala Braita. Isha chachama marbetzet beitá beshabat. Uma Isha chachama, uma mulher sábia, que ela conhece essa permissão, ela faz isso em casa no Shabat, certo? Tem muitas coisas que as pessoas acham que são proibidas e não tem forma fácil de fazer. Isha chachama é uma mulher sábia que ela vive entre Tandei Hamim, entre os Chachamim que sabem as alachot e sabem o que pode e o que não pode, e o que pode, elas sabem fazer. Então, essas são encontradas em Isha chachama, e ela faz isso no Shabat. Daí, na decisão que Rabi Shimon Shari afilo lechatchila, e hoje que a gente só vê como Rabi Shimon, que a Alahá é que davar não mitkaven mutar, então mesmo lechatchila quer dizer muito mais fácil, muito mais simples de fazer isso.
Não precisa de muito conhecimento para saber que isso é permitido, porque essa não é a intenção da pessoa. A pessoa quer só baixar a terra para ela não subir, não quer realmente alisar o chão da casa, por isso é muito mais fácil de permitir. Próxima Mishnah. Atolesh me'atzitz nakuv chayav veshinu nakuv patur verabi Shimon poter bazé u bazé. Uma das melachot de Shabbat é a melachá de tolesh, que é arrancar alguma coisa da terra, certo? Arrancar da terra uma planta, uma flor, uma fruta da árvore, você tira a fruta, a planta ou a flor da fonte da energia, da onde ela puxa os ingredientes para crescer. Agora, o que acontece com a tzitz? A tzitz é um vasinho. Alguém que tem um vaso dentro de casa, ou ele tem um vaso em algum lugar, a gente tem dois tipos de atzitzim que aparecem na Mishnah. Tem um que é chamado atzitz nakuv e o outro é atzitz sheino nakuv. Atzitz nakuv é um vaso com um buraco. Você tem um vaso bonitinho com terra. A priori, esse vaso bonitinho com terra, se ele não está realmente preso no chão, na terra, não tem problema de tirar dele a priori, certo? A gente vai ver que tem Midrabanan, tem. Mas, se esse atzitz é nakuv, se esse vasinho ele tem buraquinhos embaixo, e através dos buraquinhos a terra, onde que está nesse vaso, ela se conecta com a terra que está na terra, então a terra grande, com o planeta Terra, então o din é diferente. Por isso, fala a Mishnah, atolesh me'atzitz nakuv, alguém que arrancou uma plantinha de um atzitz, de um vasinho, nakuv, com um buraco, com nekavim embaixo, que ele está diretamente conectado com o chão, Hayav. É como se ele tivesse arrancado uma flor da terra. Ele é Hayav, é proibido pela Torá. Vesheino nakuv, e se o atzitz, se esse vaso não é nakuv, ele é fechado embaixo, ele tem um prato de pedra embaixo ou algo do tipo, patur, é proibido somente miderabanan, certo? Porque ele é parecido com o outro vaso, então pela Torá não é proibido porque ele está desconectado da terra, então arrancar de lá não tem problema, mas por outro lado, miderabanan é proibido por ser parecido com o outro vaso com buraco, certo? Vale lembrar que a gente comentou mais para cima, um alface, por exemplo, que já foi colhido, está na geladeira, eu posso cortar, posso rasgar, cortar ele, não tem problema nenhum. Eu não estou matando o alface porque ele já foi colhido. Aqui é algo que está meio colhido, quer dizer, ele ainda está preso em algum tipo de terra, ele puxa ingrediente de algum lugar, mas não é o chão, não é o planeta Terra. Então não é proibido pela Torá, é proibido miderabanan. Rabi Shimon poter bazel bazel, Rabi Shimon fala que tanto se o atzitz ele é na curva ou não é na curva, tanto faz se o nosso vasinho tem buracos ou não tem buracos, é proibido somente miderabanan, ou seja, mesmo que ele tenha buraquinhos, a proibição é da banana. Perguntou Abai para Rava, e tem quem diga Rabi Chia Barav perguntou para Rava. Tenan, Rabi Shimon poter bazel bazé. Por um lado, a gente encontra que Rabi Shimon falou que é patur bazel bazé. Tanto o vasinho com buraco quanto o vaso sem buraco é patur, quer dizer, é considerado separado. Alma nakuv de Rabi Shimon sheino nakuv. Mashvelei. Parece daqui da nossa Mishnah que um vasinho com buraco e sem buraco é exatamente a mesma coisa. Para Rabi Shimon é como se não tivesse buraco. Por minhu, mas a gente já viu em outro lugar, Rabi Shimon Omer, en ben nakuv le'sheino nakuv, ela le'achshir zraim bilvad. Tem outro lugar que Rabi Shimon fala, olha, o fato do vasinho não ter buracos não muda nada. O vasinho com buracos e sem buracos, os dois são exatamente a mesma coisa, certo? Eles são exatamente a mesma coisa. A única diferença entre eles é Leachshir Zraim Bilvat. O que significa Leachshir Zraim? Leachshir Zraim é o seguinte, uma planta, uma fruta, uma comida, só vai receber tumá se ela não estiver presa na terra. Somente uma árvore, uma fruta, uma maçã, por exemplo. Uma maçã que está na árvore, ela não recebe tumá. Mesmo que eu molhe essa maçã, ela continua não recebendo tumá. Mas se eu colher ela e aí eu molhar, ela recebe tumá. O que acontece, por exemplo, se eu tenho um vasinho em casa com tomates lá que molharam, será que esses tomates que estão molhados no meu vasinho são considerados tlushim, tirados da terra? E aí, a partir de agora, a partir do momento em que esse tomate foi molhado, ele recebe tumá? Ou será que não? Já que ele está preso na terra, mesmo que não é o planeta Terra, é um pouquinho de terra que tem no vasinho, ele ainda é considerado não talush, ele é considerado preso na terra, ele não recebe tumá. Então, fala Rabi Shimon, a única diferença entre o vaso com buraco e o vaso sem buraco é com relação a isso, que o vaso sem buraco é considerado como se fosse colhido, e se molhou, recebe tumá. E o vaso com buraco é considerado conectado ainda na terra e não recebe tumá. A priori, então, antes, Rabi Shimon falou que eles são exatamente iguais. Com relação ao Shabbat, a gente falou que é tudo igual.
de repente a gente vê que tem uma diferença entre os dois. Essa é a pergunta da Gemara. A Marley respondeu, Rava para Abaye, ou Rav para Rav Hia, Lechol milei Rabi Shimon ketalush mashvelei. Fala, Gemara, olha, realmente, assim se respondeu Rava, realmente Rabi Shimon fala que é como talush. Rabi Shimon fala que o vasinho com buraco é igual ao vasinho sem buraco, que é considerado colhido da terra. Não é considerado como se estivesse conectado com a terra. E isso vale para tudo. Isso que ele falou que com relação a tomar das frutas é diferente, Veshane lenyan tomada Torah ibtatara et Ezraim shenemar al kol zera zaru asher izra. A diferença é que realmente, de forma geral, é igual talush, é igual se tivesse sido colhido já. Ele deveria receber tomar também, como todas as outras coisas. Mas, já que a gente tem um passuca aqui que mostra que a Torá, ela deu mais força para Tará com relação a essa questão com relação às frutas ficarem puras ou não. Então, aqui, mesmo que geralmente a gente viria como talush, como desconectado, e por causa da água ele recebe tumá, aqui tem um din especial, que a Torá fortificou o lado de pureza das frutas, enquanto não tiver realmente colhido sem nenhuma conexão com a terra, não está impuro. Então, a verdade é que Rabi Shimon, como a nossa Mishnah falou, que tanto com buraco quanto sem buraco, não se impurifica. É considerado talush, é considerado colhido. Desculpa, é considerado colhido e deveria se purificar. Mas nesse dia específico é diferente por causa do passo. Bemineu Asaba Rabizeira. Perguntou um senhor para a Rabizeira. Shoresh keneged neked mali. Perguntou para ele o seguinte, olha, de acordo com a Mali Amar Rabi Shimon, Rabi Shimon falou que tanto faz se tem buraco ou não tem buraco, é considerado desconectado da terra. Certo? É considerado desconectado e não tem proibição da Torá de arrancar uma planta dali. Perguntou o Saba para a Rabizeira, olha, o que acontece se a raiz da fruta, a raiz da plantinha que está lá, ela está justamente no buraco, certo? Então, tá bom que geralmente um buraquinho não significa nada, o buraco que conecta o chão com a terra do vasinho, que conecta com a raiz, não é suficiente para conectar. Mas e se eu tenho a raiz da planta justamente no buraco? Qual o din? Ishtik veló amarlei velomidei, não falou nada, a Rabizeira não respondeu. Zimnachada, certa vez, acho que é Hedeyativo que amar o modelo Abishimon Chinike Bechdei Tarato. Certa vez, esse senhor encontrou a Rabizeira dando uma drachá no shiur, e ele falou, olha, Rabi Shimon, embora ele tenha dito que o vasinho com buraco é considerado desconectado da terra, se tiver um buraco maiorzinho, que é Nikav Bechdei Tarato, certo? Um buraco maiorzinho, que é do tamanho de um casait, se eu não me engano, aí Rabi Shimon concorda que é considerado conectado. O que Rabi Shimon falou que não é considerado conectado com a terra é quando são vários buraquinhos pequenininhos. Mas se for um buraco maiorzinho, Rabi Shimon concorda que é considerado conectado. A Marley perguntou aquele Saba que falou com a Rabizeira, Ashta shores que negedeneke baiminach, velo amartili velo midei, nike bechlei taratomi bai? Perguntou o velhinho para a Rabizeira, olha, eu te perguntei um caso em que a raiz está justamente no buraquinho conectado com a terra. E você não me respondeu, você não sabia. De repente, se o vaso tem um buraco um pouquinho maior, já é considerado conectado? Aí, um buraco um pouquinho maior, a diferença que ele faz, a influência dele, é muito menor do que a diferença que faz ter a raiz ali no buraco. Então, por que se a raiz no buraco você não sabe, você ficou na dúvida, por que é tão claro que um buraco maiorzinho, com certeza, faz com que seja conectado? Não faz sentido. Porque a conexão significa, olha, ele puxa da terra alguma coisa, ele puxa do chão. Se quando a raiz está no buraquinho, quase saindo para fora, quase conectada no chão mesmo, você tem dúvida, então o fato de do lado ter um buraquinho um pouco maior, isso vai mudar a situação? Amarabai, por isso fala Abai, Vitmar lead Rabizeira Itmar. Por isso Abai fala, olha, realmente deve ser que Rabizeira disse outra coisa. De Itmar, ele tem que ter dito o seguinte, o modelo Abishimontim Nikav lemata mirevi. Ou seja, o que Rabizeira falou, na verdade, é que se tem um buraco, se o buraco do meu vaso é a ponto de que não dá para colocar água nesse vasinho, quer dizer, eu tinha um vaso que tinha a base dele, e eu fiz um buraco tão grande na base que não dá para colocar um revite de água nela, quer dizer, sobrou só a pontinha da base, aí Rabi Shimon concorda que é considerado conectado. Ou seja, se eu tenho um vaso que ele é basicamente só em volta ele é fechado, mas embaixo ele é completamente aberto, a ponto de que não dá para colocar água na parte de baixo, e ela cai, aí Rabi Shimon concorda que é considerado como se esse vaso fosse aberto e conectado com o chão. Mas um buraco um pouquinho maior, ou se a raiz está
tá alinhada com o buraco, aí a gente tem dúvida qual é a halakha. Bom, Amarava, fala Rava. Hamesh midot beklei heres. Tem 5 midot com relação a klei heres, com relação à impureza deles. Klei heres são kelim feitos de barro, que eles a questão aqui que Rava vai trazer para a gente é o seguinte: o klei heres ele serve para diversas coisas e tem situações para ele ser chamado de kli na hora que tem um buraco por dentro. Vamos pensar no mais extremo. Se eu tinha um pote feito de redes, de barro, que quebrou no meio, virou 2 partes, acabou, não serve mais para mais nada. Agora, se apareceu nele um buraquinho pequeno, um buraquinho um pouquinho maior, ele ainda serve para alguma coisa. Então, a gente vai ver um clicheres inteiro que foram acontecendo neles buraquinhos cada vez maiores, ele vai perdendo a funcionalidade dele para diversos assuntos. Falarava, tem 5 pontos, tem 5 tipos de buracos no clicheres que transformam ele em próprio para assuntos diferentes. Então vamos lá. Nikav kemotzi mashke. Se tiver um buraco e se eu colocar água no vasinho, a água passa por esse buraco. Quer dizer, o vaso vai estar cheio de água, não vai cair de uma vez só, não é igual ao caso de antes, mas é um buraquinho que a água passa por ele e vai ficar pingando. Então esse kliheres agora ele servia para muita coisa, ele perdeu uma das funções dele. Qual? Tahor miletame gistra. Vedain kli u lekadesh bo meichatat. A partir de agora ele perdeu a tumá chamada de tumá gistera. O que é tumá gistera? Fala Rashi para a gente. Se ele é um cli completo que estava impuro, ele não purifica por causa disso. Esse buraquinho pequeno não vai mudar completamente a situação dele para se tornar puro. Mas se ele gera um cli meio quebrado, se ele gera um cli que não estava funcionando direito, a função original dele já não servia mais, as bordas já não estavam completas, e agora apareceu mais um buraquinho, ele se torna puro. Ou seja, se eu tenho um cli inteiro com um buraquinho muito pequeno, não purifica ele, certo? O cli, quando se quebra, a impureza vai embora. Agora, se é um buraquinho muito pequeno, isso não purifica ele. Mas se gera um cli mais ou menos e apareceu esse buraco a mais, aí desencana. Aí ele perdeu o valor. Mas para Meihatat, ele ainda continua sendo um cli. Meihatat é aquela água que misturada com as cinzas da vaca vermelha, ele mesmo que ele tenha um buraquinho que a água cai, ele ainda é chamado de um cli completo que eu posso usar para Meihatat. Porém, se agora o buraco não um buraco que a água cai por ele, é um buraco que a água consegue entrar também. Se eu colocar ele dentro de um rio, alguma coisa assim, a água vai entrar por esse buraco, aí ele perdeu o valor dele para fazer Meihatat. Eu não posso preparar dentro dele essa água com as cinzas da vaca vermelha, mas ele ainda tem outra utilidade. Vai dar em Kli o Lershir Bozraim, mas ele ainda é chamado de Kli para caso eu tenha nele tomates ou coisas do tipo, ele ainda é chamado de um Kli desconectado do chão da terra, e se o tomate for molhado, ele ainda não recebe tomate, quer dizer, ele ainda é um Kli que separa a minha fruta do chão da terra. E se ela se molhar, ela sim recebe tumá, porque é considerado talush. Nikav que shoresh katan, tahor melach shel bozraim, vedai no kli lekabel bo zeitim. Se foi com um buraco que é do tamanho do shoresh, da raiz do meu tomate ou do que seja, que aí a raiz consegue passar por esse buraco, então é considerado que o tomate ou o legume, a fruta que seja, está conectada com a terra e não recebe impureza através de água. Mas esse meu klicheres ainda não é tahor, ele ainda não está puro. Se ele se impurificar, se algo impuro encostar nele, ele ainda recebe impureza, porque geralmente esses kelim que aparecia um buraco pequeno, eles usavam para guardar azeitonas, quer dizer, ele ainda tem uma utilidade, uma função. Então, se algo encostar nele, ele continua sendo impuro, não é considerado quebrado. Nikav que motzi zeitim, tahor me lekabel bo zeitim, vedá inclui lekabel bo rimonim. Se tem um buraco do tamanho de uma azeitona, que agora esse klicheres não serve mais para guardar nele azeitonas, então se ele estava impuro, ele perde a impureza, porque ele é considerado quebrado. A não ser que eu decida guardar dentro desse kli rimonim. Se eu decidir que eu vou guardar lá rimonim, que são muito maiores que as azeitonas, então ele voltou a ter uma funcionalidade, ele ainda pode receber tumá, não é considerado um kli quebrado. Nikav que motzi rimonim tahor miklum. Agora, se aparecer um buraco do tamanho de um rimon, e mesmo o rimonim não dá para guardar lá, porque eles caem, acabou. Esse que é considerado completamente quebrado, e ele não tem função nenhuma, ele é tahor.
vem mukav tzamid pati lá tivchat rubo. Agora, se eu cobrir esse cli em cima com um pano bem fechado, ele protege por ser feito de kli heres, é uma alahá especial de kelim de barro. Se ele tiver tampado em cima com um pano, por ser feito de barro, caso ele tenha alguma coisa pura dentro dele, que se encontra num ambiente onde tem um morto, o kli heres protege ele da impureza, até que eu abra a maioria da tampa. Amaravasi, chamate kli heres shiuro kemotzi limon. Fala Ravasi, olha, eu ouvi dizer que um kli heres que quebrou, ele é considerado quebrado e ele perde a impureza que ele tinha, que ele vira tahor porque ele quebrou, quando dá para sair dele, quando ele tem um buraco do tamanho de um limão. Amarleirava, shemelo chamate lá bemukav tzamid patil. Fala, olha, isso que ele precisa de um buraco grande do tamanho de um limão para ser considerado quebrado, fala, Rav, olha, talvez você ouviu isso sobre o kli heres que é fechado em cima, que ele é tampado, que geralmente ele protege o que tem dentro dele da tumá que tem afora, mas se ele tiver um buraco do tamanho de um limão, ele não protege mais. Isso, Rava falou para Ravasi isso. Pergunta Gamara, Ve'aravu de amar no kav tzamid patilat shechatrubo. Pergunta Gamara, mas espera aí, Rava acabou de falar, logo em cima a gente falou que um kli heres tem um buraco do tamanho de um limão, se eu cobrir ele em cima com um pano, ele protege de tumá, mesmo que ele tenha um buraco grande do tamanho de limão. Então, por que de repente Rava voltou atrás? Rava falou o contrário, falou que se tem um buraco do tamanho de um limão, mesmo que ele seja fechado em cima, ele já não protege mais. Logo em cima, Rava falou que ele protege quando ele está coberto em cima, até que eu abra a maioria da tampa. Mas o buraco de um limão não invalida. E de repente ele está falando que não, um buraco de um limão já é suficiente para fazer com que o kli heres não proteja. Só explicando de novo, repetindo para ficar mais claro. Se eu tenho um kli heres com uma tampa, Rava falou em cima que esse kli heres protege o que tem dentro de tumá até que a tampa seja tirada a maioria dela. E aqui Rava falou que se tiver um buraco do tamanho de um limão, isso já invalida. Então, peraí, a maioria ou um limão? Se eu tenho um kli heres gigante, se tem um buraco do tamanho de limão, já invalida? Rava falou que precisa ser um buraco que é a maioria. Agmará Lokasha, não tem contradição. Rava está falando dois tipos diferentes. A Beravre vem a Bezutre. A diferença é ser pequeno ou grande. Se é um clima muito, muito grande, então um buraco de um limão não incomoda, não faz diferença, até que seja a maioria do tempo. Mas se é um clipe pequeno e apareceu nele o buraco de um limão, isso daqui já é significativo, isso daqui já invalida o nosso clipe. Vamos parar por aqui. Bedrat Hashem, amanhã continuamos.